Shalom, queridos, eu sou o Bispo Mateus e eu vim aqui trazer uma reflexão da parte de Deus para você. Uma reflexão extraordinária, uma reflexão muito importante, uma meditação muito interessante que se encontra lá em Lucas, capítulo 21 e o verso de número 1, a oferta da viúva. E eu estava meditando nesta palavra e eu achei muito interessante trazer esta palavra para você e que você possa meditar nela também. Vamos lá. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmou-lhe que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros, todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Preste atenção neste texto, porque é interessante que às vezes nós falamos que Jesus não está olhando para nós, Jesus não está observando a gente, mas só que Jesus ele está nos observando. Preste atenção, bem no começo, essas 2 palavras. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Mas o que me chamou mais atenção aqui é porque Jesus olhou. Mas Jesus olhou para quem? Jesus olhou para quem? Jesus olhou para essa mulher aqui, a viúva pobre. Jesus olhou para a viúva pobre. Mas só que eu tirei uma reflexão daqui de dentro, porque às vezes não é questão de você dar aquilo tudo, aquele tudo que você tem, dar aquele máximo, mas como que é esse máximo que você está dando para Jesus? Como que é isso tudo que você está dando para Jesus? Como você já parou para pensar como que é o máximo, o tudo, o quanto você está fazendo para dar? E aqui, Jesus está olhando? Você já parou para pensar? Jesus está olhando? Você está fazendo de tudo, mas você pensou, poxa, Jesus está olhando? Aí eu te deixo essa pergunta para você. Jesus está olhando? Preste atenção aqui, Jesus viu os ricos, quer dizer que são mais de um rico, Jesus viu, mais de um. Jesus olhou e viu mais de um, colocando as contribuições nas caixas. Mas só que Jesus viu também quem? A viúva pobre. Aqui tinha duas personagens aqui dentro desse texto muito importante, porque tinha os ricos e a viúva pobre. Ricos e a viúva pobre. Jesus estava olhando para esses dois. E aí que eu te fiz uma pergunta. O máximo que você está dando, Jesus está olhando? Jesus viu os ricos e uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Agora presta atenção, olha para quem Jesus observou, para a viúva pobre. Mas só que aquilo que você está pondo, que você está dando, é o máximo para Jesus olhar para você? É o máximo? Você está dando o máximo para Jesus com humildade? Você está se humilhando para Jesus? Aquela do fundo do seu coração, tá dando o máximo, dando de humildade para Jesus, sem intenção alguma de troca. Por quê? E o que eu tiro daqui de dentro deste texto, o 3, Jesus dizendo, Jesus afirmou-lhe que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Esse versículo, ele é muito forte. Glória a Deus. Jesus afirmou
que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Mas como assim? Jesus disse que ela colocou mais do que todos os outros, se tinha ricos, mais ricos do que ela. Olha, mais ricos. E a viúva pobre não tinha nada. E a única coisa que ela tinha, ela deu para Jesus, ó. A viúva pobre colocou 2 pequeninas moedas de cobre. Ela deu tudo o que tinha para Jesus. E todos lhe deram do que lhe sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu-lhe o que possuía para viver. Ó, preste atenção nesse texto. Possuía para viver. Da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que me chama mais atenção nesse texto é que aquela viúva pobre, ela não tinha muita coisa. Ela tinha moedas de cobre, 2 ainda, moedas pequeninas de cobre. Ela deu para Jesus. Você está dando a sua adoração máxima para Jesus? Sem troca? Os ricos, Jesus, ele sabe da intenção do coração de cada um dos nossos pensamentos, porque ele é onipresente, onipotente, onisciente. Jesus sabe de tudo, sabe dos nossos pensamentos. Ele fala: bem, eu sei dos vossos pensamentos. Mas só que o interessante é que aquela viúva, ela deu tudo. E além dela não ter marido para trazer sustento para dentro da sua casa, nem filho, mas ela tinha alguém que podia. Ela acreditava em alguém que podia. Então ela deu tudo que tinha para esta pessoa. Para o quê? Que possuía para viver. Ó. Depois da vírgula aqui, ó, preste atenção. Da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. É muito forte, porque esta viúva, tudo que ela tinha, ela deu acreditando que Jesus era o que bastava para ela. Então, a única coisa que basta para a gente era Jesus. É Jesus. Não se preocupe com o que você está passando, com o que você vai passar, ou que não passou, ou você está sofrendo com alguma coisa, ou está precisando de alguma coisa. Dê o seu melhor para Jesus. Dê a sua melhor adoração para Jesus. Dê a sua melhor oração para Jesus. Dê o máximo de si para Jesus. Mas sem troca. Mas olha por quê. Jesus olhou para quem? Para a viúva pobre. Não tinha os ricos. E por que Jesus não olhou para os ricos? Porque os ricos estavam dando, ó, todos esses deram do que lhes sobrava. Os ricos deu do que sobravam para eles. Mas só que eles queriam algo em troca de Jesus. Mas só que na verdade nós precisamos de Jesus, não de algo em troca, bem materiais, ou dar para Jesus com intenção de receber. Nós que temos que dar para Jesus o máximo, sem intenção de receber nada de Jesus. Só a sua misericórdia basta para nós. Eu vejo esse texto, eu me lembro aqui da mulher do fluxo de sangue. Não tinha nada, estava passando por aquela hemorragia e desesperada, preocupada. Mas só que ela encontrou o mestre na hora certa. Já estava quase a pique da morte. Mas só que ela esperou o momento certo, Jesus passar para receber o seu milagre. Não tinha nada, mas só que ela encostou naquela multidão. Ela deu o máximo para chegar até Jesus. Esta viúva, ela deu tudo, ó.
2 pequeninas moedas de cobre. Ela deu para Jesus e Jesus olhou para ela. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Dê o máximo de você para Jesus. Dê o que você tem para Jesus na simplicidade, na humildade de coração. Por quê? Porque Jesus, ele conhece os teus pensamentos. Jesus, ele sabe do que você está precisando. Jesus, ele está sabendo o que você está passando e agora. Jesus, ele sabe a sua situação, o seu momento, o que você está passando. Mas não se desespere. Você não pode se desesperar. Porque esta viúva, ela não desesperou. Quando ela deu as pequeninas moedas de cobre, as únicas 2 que ela tinha para Jesus, ela não se desesperou. Ela deu confiando para Jesus. Ela deu na humildade para Jesus. Mas ela sabendo que Jesus pode fazer todas as coisas. Jesus pode tudo. Em Jesus podemos todas as coisas. A graça dele nos basta. Só Jesus, a sua graça nos basta. Só Jesus temos poder de vida eterna nele. Só em Jesus podemos receber a cura, o milagre, a libertação, ser bem financeiramente. Tudo só em Jesus. Mas basta a gente ser humilde para Jesus. Tá ali na posição e Jesus, ele vai inclinar teus ouvidos para nós. Jesus, ele vai olhar para nós. Jesus, ele vai ouvir a tua oração. Jesus, ele vai escutar o teu clamor. Que na Bíblia está escrito, ele vai inclinar os ouvidos dele para você. A oração do justo, ela tem muitos seus efeitos. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Mas só que esta viúva, ela deu, mas ela deu na simplicidade, na humildade para Jesus. Aqui no texto não fala que ela deu em troca ou que lhe sobrava. Ela deu o que tinha. Mas só que Jesus, ele sabe de tudo, do que estamos passando, do que estamos precisando. E Jesus olhou para ela, na simplicidade, ó. Jesus olhou para ela. Ela chegou e entregou para Jesus na caixa de ofertas. Ela já chegou e entregou. E os ricos, quer dizer que são mais de um, colocando as suas contribuições nas caixas de oferta. E aqui no texto fala 2 vezes, Jesus olhou, viu também uma viúva pobre. Jesus estava olhando e viu. Glória a Deus, glória a Deus. Ela deu tudo o que tinha, porque naquele tempo o povo, quem tinha uma condição boa eram os ricos, os fariseus, aqueles que tinham fazenda, esses que eram bem de vida, que tinham suas muitas riquezas. Só que 2 moedas de cobre naquela época não valia muito, mas só que ela pegou e deu tudo. Para quê? Para apenas uma coisa, para que possuía para viver. Deu tudo que tinha para possuir para viver. Ela não queria mais nada, ela só queria viver. E em Jesus podemos vida eterna, a graça dele basta para nós. Então, dê o máximo para Jesus. E Jesus fará mais por você. Jesus fará coisas grandes por você. Jesus, ele vai fazer mais do que você merece. Glória a Deus. Amém, querido?
Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. E se você escutou até o final esta palavra, se inscreva, nos siga nas redes sociais, no Instagram, TikTok, no YouTube, para que você possa receber todos os dias uma palavra, uma reflexão, uma meditação para você, para que você possa ser mais forte, mais firme, mais fortalecido e nada faltando. Seja que nesta viúva dei tudo para Jesus. Amém?